Boa noite a todos e todas que estão aí. É com muita alegria que a gente está nesta live pelo 18 de maio e agora organizado pelo nosso Conselho Regional de Psicologia. Deste modo, também, em nome do Conselho, eu convido a todos e todas a acompanharem a campanha antimanicomial realizada pelo Conselho, que de longa data é parceiro da luta antimanicomial, do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, e este ano, justamente atravessado pelo tema do Covid, assim como a luta antimanicomial faz repensar o dia a dia, o cotidiano, a desinstitucionalização, a luta pelo cuidado em liberdade, contra justamente o isolamento ao longo da vida, com a pandemia faz repensar também esse cotidiano e o quanto hoje esse isolamento é necessário como proteção devida, né? E neste sentido é que o Conselho faz a chamada sobre o isolamento e como foi possível em algum momento pensar que o isolamento para o resto da vida podia ser terapêutico. Então, nada mais atual do que a gente discutir este assunto. E para esta live também agradeço, tive a honra de ser convidada para essa conversa intergeracional, né? E as nossas convidadas, então, são a Gabriela Heck, a Tatiane Baggio e a Judete Ferrari. Cada uma delas foi convidada pelas regionais do Conselho Regional de Psicologia, cada uma delas com uma inserção importante nas políticas públicas, nos seus territórios, com formação, com especializações em psicossocial, em saúde pública, em saúde coletiva e inserções no Sistema Único de Saúde, na RAPS e na assistência social. Então, nós vamos começar escutando a Gabriela Heck, para falar, então, nestes tempos de corona e saúde mental, como tem sido a prática tua no cotidiano, que tu queira aqui compartilhar conosco. Por favor, Gabriela, tu tem 15 Olá, minutos para isso, em certo, 5 minutos eu te aviso, tá bom? tá joia, obrigada. Que Boa agradeço. noite a todas e todos, então. Quero agradecer imensamente o convite, né, feito pelos meus pares, meus colegas psicólogos, para estar representando a nossa região sul aqui nessa live, é a minha primeira live, então estou estreando nessa ferramenta com muita alegria de estar com essa parceria aqui animada, né? Compartilhar um pouquinho assim a minha experiência com vocês. Quando a pandemia começou, eu me encontrava na gestão de saúde mental em Pelotas, né? Claro que como não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ninguém estava preparado para uma pandemia dessas dimensões e com tantos impactos em todas as áreas da vida, né? O que nos trouxe um repensar das práticas e do como colocar em prática, né, as nossas políticas públicas nos mais diferentes dispositivos de saúde mental diante desse contexto das necessidades de proteção, de cuidado, né, e mesmo de isolamento social. Num primeiro momento, aqui no município, nós tivemos um número muito grande de afastamentos, né, de profissionais por pertencerem a grupos de risco, que trouxe um impacto, né, imediato na redução das equipes, mas que, por outro lado, trouxe também uma força significativa de teletrabalho, trazendo para a saúde mental uma ferramenta nova, que é de pensar o cuidado em liberdade, né, dentro dos parâmetros da rede de atenção psicossocial, através do telefone e das ferramentas da internet. Então, uma coisa nova, né, diferente, e mais um desafio, né. Considerando esse contexto, né, das necessidades de adaptação e da redução da equipe, se trabalhou, então, organizando escalas de rodízio nas equipes, né, para que se pudesse proteger um pouco as equipes, para que pudessem ter, então, dias de folga ao longo da semana, para poder também estar um pouquinho com a sua família, se organizar e enfrentar preservar um pouquinho a sua saúde mental, né, para enfrentar as angústias de estar na linha de frente, e reorganizando cada serviço. Dentro dos CAPs, com um primeiro momento, né, de cancelamento das atividades coletivas, grupos e oficinas,
priorizando plantões para atendimento de crise e acolhimento, mantendo o acolhimento sempre aberto. E aí passando, então, a trabalhar muito pelo telefone, com o monitoramento dos usuários, para poder ver como eles estavam, levar informação, levar orientação, e também poder dizer para eles que, se estivessem bem, não fossem ao CAPS, ficassem em casa e que só buscassem o CAPS quando e onde, quando naquele momento que fosse estritamente necessário. Então, ao mesmo tempo, né, muito estudo o tempo todo, né, para poder tomar pé de todas as necessidades, de todas as questões novas da pandemia, né. Nós, na saúde mental, a gente não usa uniforme, a gente não usa jaleco, muitos de nós nunca tinham usado uma máscara na vida, quem dirá um face shield, né, muitos sem entender bem quando usa uma luva, quando não usa uma luva, né, então, desde assim, estudar para o que serve cada EPI, né, eu com aquela preocupação no início que eu dizia para os colegas, gente, a gente não pode se transformar nos astronautas acolhendo um paranoide, por exemplo, né, como é que é isso, chegar uma pessoa que está em crise psicótica no CAPS e a equipe está toda de astronauta, né, então, assim, situações muito diferentes, né, que a gente teve que ir construindo, né, e se adaptando, e construindo no dia a dia mesmo, no fazer da prática, né, mas mantendo sempre esse foco do plantão do atendimento de crise, do acolhimento dentro dos CAPs, do trabalho em conjunto, né, e dessa força do teletrabalho, abrindo também daí, então, um espaço na internet, nas redes sociais. Pelotas tem como uma equipe pioneira nisso, né, que é a equipe do CAPS Porto, que organizou oficinas virtuais, grupos virtuais, e aí propôs todo um modelo de cuidado aí pelas ferramentas do Facebook e do WhatsApp, que depois os outros serviços foram se somando a isso também, para que aqueles usuários que têm acesso, né, e tivessem acesso à internet, pudessem estar vinculados. Aquela ideia de que estamos com vocês, fiquem em casa, mas nós estamos juntos, nós nos mantemos vinculados, nós nos mantemos presentes, e também com a ideia de que o CAPS também está aberto, e que, se você precisar, a qualquer momento, você pode vir e tal, mesmo que nunca tenha vindo ao CAPS, porque aí nós tivemos situações assim, de pessoas idosas, sozinhas, se sentindo muito sozinha, muito triste, muito sozinha. Aí aciona a equipe pelo WhatsApp, né? E aí a equipe, então, faz um contato telefônico, um acolhimento por telefone, porque naquele momento se avalia que é risco ir visitá-la pessoalmente, né? Deixar as visitas domiciliares só para aquelas situações realmente muito necessárias, como, por exemplo, ir levar, né, a aplicação da medicação injetável de depósito, por exemplo, né? Para o usuário não ter que vir até o serviço. Então, eu tenho uma colinha aqui, né? Para não me esquecer, né, de nada. Então, essa ferramenta do telefone e da internet, né, se tornaram aliados muito fortes, muito poderosos, muito potentes dentro dos CAPs. E eu diria assim que, apesar de um primeiro momento de muita insegurança, muita angústia, onde se trabalhou muito mesmo assim a crise das equipes, né, de nossa, e agora, né, como é que a gente vai repensar, como é que a gente vai refazer, então, um primeiro momento de repensar, assim, de muita mobilização interna de todos, né, e aí eu ressalto a capacidade de resiliência das nossas equipes, né, e que é algo que eu entendo que isso nós temos na saúde mental, né, quem é da saúde mental tem uma capacidade de plasticidade grande, né, tem um potencial criativo grande, então a gente cria muito, então de buscar novas possibilidades. Isso dentro dos CAPs. Mas e os serviços que estão no território? Né? E a redução de danos, e as composições de redução de danos, e o consultório na rua? Né? Como não ir até aquelas pessoas que têm muita dificuldade de acesso aos serviços e que se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social? Né? Então, essas também foram questões que fizeram pensar bastante. Né? Também as equipes se organizaram em rodízio, mas mantendo o acesso aos usuários, mas levando também outras possibilidades de cuidado, como, por exemplo, oficinas de educação em saúde, mini oficinas na rua, na praça, na esquina, né?
levando sabão e água e ensinando as pessoas a lavar as mãos, a importância de lavar as mãos, né? E aí esses usuários foram nos trazendo a necessidade da máscara, né? Deles não terem a máscara e não terem acesso, não terem dinheiro para comprar, não terem acesso à máscara. E aí, então, os CAPs começaram numa rede do bem, né? Lideradas por uma artista, né, a produzir, então, máscaras a partir da doação da comunidade de materiais, para que essas equipes pudessem, então, também levar, junto com o sabão e a água, né, a máscara para essas pessoas em maior vulnerabilidade. E aí a gente pode pensar assim, mas é uma coisa tão simples, né, um cuidado tão básico para a gente, né, que tem casa, que tem água encanada, que tem acesso, né, a todas essas questões. Mesmo nós, muitas vezes, né, não sabíamos qual é a forma correta, que tem que lavar a mão por mais de 20 segundos, que tem que lavar a pontinha dos dedos, que tem que lavar o dedão que a gente esquece, né? Então, assim, essa tecnologia de cuidados tão simples, assim, mas tão importante, de impacto tão grande, né, de também levar para essas populações essa ideia, né, de vamos cuidar um do outro, né, vamos lavar as mãos, vamos acessar o sabão, vamos acessar a água, o papel toalha, né, a máscara, foram movimentos e seguem sendo movimentos aqui muito importantes e que também trouxeram uma questão que me faz pensar bastante, que é, a partir do momento que a gente começou a pedir doações de água e sabão, a comunidade, para a população em situação de rua, principalmente, para a população em vulnerabilidade, a comunidade aqui respondeu de uma forma encantadora, né? Foram muitas doações, trazendo para a visibilidade essas pessoas que são invisíveis no cotidiano. Então, a pandemia traz também para nós, não só novos desafios, mas muitas novas possibilidades, inclusive da gente trazer, eu penso, né, essa discussão e essas reflexões para o nosso cotidiano, né, de reinventar, né, reinventar as possibilidades de cuidado, considerando as características de cada usuário, considerando as características de cada território, né, e considerando as possibilidades concretas e reais de cada equipe, porque a gente tem que trabalhar a partir do possível, e o nosso fazer em saúde mental, muitas vezes é muito precarizado pela falta de financiamento, pela falta de recursos, então a gente é acostumado a construir uma prática em cima daquilo que é possível, que nem sempre é o ideal que a gente gostaria ou que a gente poderia, né? Mas que isso acaba forçando o desenvolvimento, eu penso, dessa criatividade, né? Acho que para esse primeiro momento era isso que eu gostaria de trazer. Não sei como é que estou aí no meu tempo, Sandra. Obrigada, Gabriela. Tu ainda tem um tempo. Quem sabe, tu conversa mais sobre, conta mais sobre esse tema da população vulnerabilizada e a redução de danos, que é uma área que tu navega. Pois é. Tem 5 minutos, se quiser. Pois é, sim, coisas que nos preocuparam imensamente, né? A gente sabe que o isolamento social traz também um risco do aumento do consumo de drogas, né? Até como uma forma de poder enfrentar, né? O isolamento, as angústias, né? E nas populações mais vulneráveis, isso traz mais riscos, né? Sobretudo nesse momento em que os serviços estão se reorganizando. Então, as composições de redução de danos aqui, elas não pararam, né, o seu trabalho em absolutamente nenhum momento. Inclusive, se fez uma parceria com Rio Grande. Rio Grande tem um projeto Acolher muito bonito para a população em situação de rua. E Sim. Os nossos redutores de danos foram, né, semanalmente a Rio Grande, trabalhar em rodas de conversa com os usuários para poder pensar estratégias de redução de danos nesse momento, né. Aqui em Pelotas também há um projeto de acolhimento da Secretaria de Assistência Social, onde também, né, se levou essas questões, assim, de pensar na redução de danos e na promoção de saúde a esses usuários, né. A gente sabe que a população em situação de rua, ela é uma população que ela tem características muito diferenciadas, muito especiais, né,
É muito difícil trabalhar com eles a questão da higiene respiratória, do compartilhamento, né? Porque o hábito deles é ter muito pouco e compartilhar tudo, dividir literalmente o pão, né? Compartilhar a garrafinha d'água, né? Muitas vezes compartilhar o calor dos corpos para se aquecer, né? Nos momentos de frio. Então, todas as questões que a gente levou para a rua para conversar com eles, né? Para poder pensar junto com eles formas de enfrentar e de tentar repensar essas maneiras, né, de interagir, de estar junto, de forma que estivessem menos expostos, né, mais protegidos, não só com a máscara, não só com a higiene de mãos, mas também com repensar dos seus comportamentos, né, da sua modalidade, do seu modo de vida, do seu modo de estar na cidade, né, porque daqui a pouco pessoas que trabalham com reciclagem, que mexem no lixo, né, que teriam contato com possibilidades diferentes de contaminação, né? Então, de poder levar essas questões para eles, para refletir, para poder pensar junto, assim. O que se viu foi que essa coisa de... Eu vou repetir que é tão simples, né? De levar a água e o sabão numa garrafa PET, né? Tem um impacto muito grande, muito grande. São pessoas que circulam pela cidade, né? E que, se forem vetores, se contaminarem, vão levar essa contaminação circulando pela cidade. Mas eles também podem, pelo contrário, serem promotores, né, dessa saúde, né, trabalhando com nessa ideia da educação popular, né, de repassar esses conceitos e essas ideias, né, e repensar essa convivência. Obrigada, Gabriela. O que estou dizendo, né, e pelos comentários também, o valor de trabalhar com a população de vulnerabilidade e chegar a eles os recursos que necessitam, inclusive da água, do sabão e da máscara, que faz toda a diferença. E a aprendizagem que tu está dizendo, o questionamento, né? O quanto a própria essa experiência, por que não comunitarizar mais os próprios serviços, né? Os CAPs para além da pandemia. Obrigada. Agora nós vamos escutar, então, a Tatiane Baggio, que vem da Serra, tem experiência em 2 municípios, nem em relação ao Sistema Único de Saúde, e o SUAS também, é isso? Então, por favor, abre teu microfone. Isso. 15 minutos, eu aviso em 5. Abriu? Abriu, agora abriu. Beleza. Sim? Sim. Bom, boa noite a todas e a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, também podendo conhecer aí as colegas das outras subsedes, né? A Gabriela, a Judete, né? Sempre um prazer aí, Sandra. E já quero agradecer, né? E também agradecer a confiança do pessoal da Serra que me convidou para representar, então, a subsede. E nós temos uma longa caminhada aí na luta antimanicomial, né? Eu acompanhei desde a época da faculdade, né? Um movimento de colegas que nos inspiraram aqui na Serra e através aí, junto com os movimentos sociais, junto com o movimento feminista, com o Fórum Gaúcho de Saúde Mental, os conselhos municipais aqui, sempre promoveram, né, todos os anos, ações coletivas, né, de encontros, marcando a data, né, também já fomos muito aí no Mental Tchê, né, a Parada do Orgulho Louco, temos uma caminhada aí no estado, né, e claro, esse ano, então, bem um pouco diferente, né, eu diria bem diferente dos outros anos, né, não estamos podendo nos encontrar, né, presencialmente, né, e dar aqueles abraços e aqueles encontros sempre com muita alegria, muita arte, né, muita espontaneidade, né, junto com os usuários, com os serviços, mas estamos conectados, né, estamos juntos, né, esse afeto que a luta antimanicomial trouxe, ele continua, né, ele nos une. Então, quero cumprimentar, que eu já vi que o pessoal de Bento Gonçalves está acompanhando, os colegas do serviço público, né, os colegas aí da subsede, do Núcleo de Políticas Públicas. Então, né, falando um pouquinho dos desafios que nós temos neste contexto,
que, além da pandemia, né, nos traz aí um contexto político complicado, né, também, em que nós temos que lidar, né, aí, juntamente com a pandemia, um discurso de um governo antidemocrático também, né, e que não nos auxilia nem um pouco, né, em relação à nossa caminhada aí, né. O movimento da luta antimanicomial, ele veio ali, nos anos 70, junto com os movimentos sociais também, né, por uma redemocratização, pela luta dos direitos humanos, né, o SUS, e agora a gente se depara com um contexto aí, né, que tenta nos retroceder, né, e nos parar. Então, nós temos aí vários desafios e temos que, né, como a Gabriela falou, usar aí da nossa criatividade, dos conhecimentos, né, que também a saúde mental nos traz, né, de estar sempre se reinventando e juntos com a equipe estar reformulando estratégias e práticas de cuidado, né, não deixar os vínculos, né, se perderem, né, e também o contexto todo nos paralisar. Então, agora em Bento Gonçalves, né, quando iniciou a pandemia, eu estava, então, num CRAS, numa unidade de saúde, como a Gabriela trouxe, né, nós víamos num ritmo de trabalho, né, com os grupos, né, uma organização de trabalho já mais, digamos, estabelecida, né, e de repente a pandemia veio e tudo se desfez, né? No primeiro momento se desorganizou. E também tivemos muitos afastamentos de profissionais, né? Por ser um grupo de risco, né? E tivemos uma redução na equipe, né? Como um todo. Os profissionais mesmo afastados, sim, seguiram muitos trabalhando em home office, né? E continuam, né? No trabalho, o que também é difícil, né, trabalhar sozinho em casa por teleatendimento, não tendo aquele apoio da equipe, a conversa pessoal da equipe, né, que é tão potente que a gente sabe, né, as discussões de caso, o acompanhamento junto com a equipe. E nós que seguimos, então, no atendimento nos locais de trabalho, nos vimos tendo que se reorganizar, né? Então, no SUAS, eu senti, eu acompanhava um serviço de convivência, né, 2 serviços de convivência, e eu senti o impacto, né, para as crianças de perderem, né, aquele local, porque foi fechado o serviço de convivência, as escolas, né, e eram locais de proteção, né, para a criança e para o adolescente. E o que aconteceu foi que eles tendo que ficar em casa, não podendo estar nesses locais, também eles, de certa forma, ficaram desassistidos, né, pela rede, nesse sentido do contato diário, né. Também houve aí a busca, né, uma maior busca por benefícios eventuais, como o auxílio alimentação, né, o benefício emergencial que foi disponibilizado, e no início foi difícil o acesso, né, não foi de imediato. A gente viu também a questão, a problemática aí da perda de empregos, né, o pessoal que tinha, então, um trabalho não formal, né, ou trabalhavam como diaristas, já no primeiro momento, muitos já sendo dispensados do trabalho, e o aumento daquela angústia de não ter recurso, né, para as questões mínimas, como alimentação. Então, sentimos isso, né, essa busca, essa preocupação com a criança e o adolescente também que estariam em casa, né? E iniciamos um trabalho de teleatendimento, de busca ativa, de contato com os profissionais e também com os usuários, né? Agora, eu coloquei a questão dos profissionais, nós iniciamos, então, na saúde, um trabalho de acompanhamento dos profissionais da saúde que estão em linha de frente, né, do Covid. Então, abrimos o espaço de escuta,
onde ali um grupo de psicólogos, então, com apoio do CAPS, né, assistente social também do CAPS, a equipe toda, os psiquiatras, né, nós abrimos esse local, que nós chamamos de espaço de escuta, para realizar o acolhimento de profissionais que estão em linha de frente, né. Além desse espaço de escuta, nós realizamos, então, a busca ativa dos profissionais, vamos até as unidades, as ESFs, realizar matriciamento e apoio às equipes. Também foi aberto no CAPS uma linha de atendimento à comunidade, onde os usuários poderiam ligar, né, para falar como estavam se sentindo, falando das suas dificuldades também nesse momento. E essa linha ela fica aberta, né, a toda a população. Também no CAPS infantil foi aberto o Orienta-T, que é uma linha onde é realizada orientações a familiares que têm crianças com espectro autista, né? E também muitos atendimentos realizados por telefone, né? Então os grupos foram cancelados, né? Tanto na atenção básica quanto nos CAPs, nas atividades coletivas, e o nosso desafio foi colocar, então, esses trabalhos, né, de forma virtual, seja por videochamada, grupos de WhatsApp, por telefone, né, e, claro, alguns atendimentos que precisariam de um atendimento presencial também foi possível, né, abrir algumas situações para atendimento presencial, né? Mas estamos evitando também, né? Então, tivemos que nos reformular não só nos processos de trabalho, nas nossas estratégias de intervenção, mas também rever os nossos conceitos, né? Sobre isolamento, sobre liberdade. Então, o isolamento que era ligado tanto ao estigma, né? Quem que eram isolados nos manicômios, né? Eram os improdutivos, os rebeldes, os que não eram mais, não serviam para, né, a produção e a sociedade, enfim, que eram considerados loucos e fora das normas. Então, o isolamento, ele sempre carregou esse estigma, né, de algo que não é bom, então precisa ficar isolado, né, algo que não pode estar no meio da sociedade. E é interessante que... Tem 5 minutos, Tati. Tá 5 minutos. Ok. Então, é interessante que o estigma, a questão, vem com isolamento, muitas vezes eu senti isso, né, na fala, muitas vezes, dos usuários e dos próprios trabalhadores, né, que tinham que ficar em isolamento. Porque, bom, o distanciamento social é uma coisa, o isolamento, que é a separação das pessoas consideradas que estão doentes ou não, né, é outra. E então, os idosos que muitas vezes carregavam, né, essa ideia de ficar mais à margem, muitas vezes, da sociedade, por estar em outro contexto de vida, enfim, não viam muitas vezes o isolamento como uma prática de cuidado, mas sim como um reforçamento desse estigma, né? Então, trabalhar isso com o próprio usuário, né, de que nesse momento é um cuidado, né, e não é um reforçamento de que eles não são produtivos, não são úteis, né, e pelo contrário, né, que é um cuidado porque eles são importantes. E com os profissionais deles estarem em casa, às vezes o sentimento de culpa de não poder estar com a equipe trabalhando, né? E eles dizendo que queriam estar lá trabalhando com a equipe. E então tudo isso nessa reformulação de ideias, de conceitos, né? É interessante a gente pensar, né? Mas também vimos aí muita solidariedade, né? Vimos aí muito aprendizado, muitas possibilidades. E a mobilização comunitária, a mobilização de lideranças comunitárias para auxiliar, né? Aqui surgiu o núcleo
de atendimento social, que é um núcleo que presta auxílio aí aos imigrantes e indígenas do município. Tivemos também muitas iniciativas, né, da comunidade, trabalho voluntário para auxiliar na área da saúde, da assistência, e também tudo também nos trouxe uma visibilidade maior para as nossas condições de trabalho, né? Como é que nós estamos organizados nas nossas condições de trabalho no SUS, no SUAS, e que agora surge com mais força, né? E todo mundo tem que olhar para isso e rever daqui para frente, né? O investimento no nosso Sistema Único de Saúde, né? As condições que nós temos para realizar os nossos trabalhos diários, né? Então, tem um tempo ainda? Está terminando, tem 2 minutos. 2 minutos, ok. Então, as alternativas, né, que eu vejo aí, além dessa mobilização com a comunidade, com as lideranças, o apoio, o matriciamento das equipes, o teleatendimento, as tecnologias, que nem sempre contemplam a todos, né, porque nem todos têm acesso à tecnologia, à internet, ao Facebook. Então, também tem um grupo aí que fica de fora das tecnologias que a gente também tem que pensar em acessar, né? O controle social, o Conselho Municipal de Saúde, ele continuou, né, em atuação, né, através das vídeos, e nós seguimos, né, na representação, sou conselheira no Conselho de Saúde. Então, eu acho que eu vou encerrando, daí fico à disposição para as perguntas para o nosso bate-papo. Obrigada, Tatiane. Então, tem vários comentários, um da Cris que diz que cuidar é criar possibilidades, né? E também alguém disse da importância do valor que toda a vida vale, para repetindo o que já foi dito, quando se cuida, e a importância, né, Tatiane, que tu traz para o cotidiano, o isolamento atual protetor atualiza um isolamento que era de exclusão, né, e que gerou sofrimento. Então, hoje, como é que isto é vivenciado e precisa ter uma escuta, para dizer, não é o mesmo, então qual é que é? Ao mesmo tempo, o sentimento de que as pessoas se sentem reclusas, também houve um comentário de que há a possibilidade das pessoas hoje entenderem o quanto é doloroso o isolamento obrigatório e de exclusão, né? Além do que tu falasse, e certamente isso nós vamos voltar, a questão do processo de trabalho e a visibilidade escancara vulnerabilidades também, né? E quanto encontra trabalhadores disponíveis para ressignificar o trabalho e rever os seus processos de trabalho. Mas nessa direção, e o acesso continua sendo um dos desafios, porque tem aqueles não conectados, né? E nesse sentido, vamos escutar agora a Judete Ferrari, que vem lá de Alegrete, do Alegrete, representando também a região centro-oeste. O que tem para nos contar em 15 minutos, Judete? Um abraço, então, a todas as colegas aqui na mesa, né? Eu quero dizer para vocês que é uma honra para mim compartilhar esse momento lindo, como diz o Roberto Carlos, com vocês, lindo e doloroso, né? Porque a gente gostaria de estar junto, se olhando, né, no mesmo espaço. Mas eu vejo com muitos bons olhos essa atividade que o CRP está desenvolvendo, esse programa, essa campanha que o CRP está desenvolvendo. E aí eu agradeço a Ana Luísa, agradeço a Bruna lá do centro, né, de Santa Maria, a Bruna Pizarro, né, que coloca o nosso nome para trazer as nossas experiências. Abraçar também a Sandra Fagundes, né, que é nossa mestra, nosso exemplo, e que é sempre muito bom compartilhar com ela, né, esse espaço de discussão. E quero abraçar todos que estão, todas as colegas e os colegas que estão nos escutando, né? Os psicólogos do Brasil inteiro sentiram, né, o seu chamado, sentiram a importância do seu trabalho, da sua tarefa, nesse momento importante que a gente está vivendo enquanto sociedade. E os meus colegas lá de Alegrete, aqui de Alegrete, né,
Quando logo que começamos a pandemia, nós temos nosso grupo de WhatsApp, né, da Associação dos Psicólogos, e numerosamente se colocaram à disposição de construir redes de acolhida. Então, eu queria me solidarizar com eles e com todos os psicólogos do Brasil e do Rio Grande do Sul. Se o isolamento faz sofrer, imagina se ele nunca acabasse. Aí, pensando nessa indagação importante aí, Sandra Fagundes e colegas, eu lembrei de muitos momentos da reforma psiquiátrica, desses nossos mais de 30 anos de caminhada, como os usuários nos falaram e nos falam desse cenário do confinamento, né? E aí eu estou lembrando de algumas pessoas que a gente trouxe de volta para casa, né? E que contavam assim que o que mais faltava para elas era o cheiro da terra, ainda mais nós aqui que somos uma região rural, o cheiro da terra, a saudade da casa, dos pais, da família, que lá no hospital psiquiátrico era um cenário de solidão, de desapropriação de identidade, né? Então, hoje, o povo brasileiro se coloca e sente, experimenta, ou se procura a gente chamar a atenção do povo brasileiro de experimentar qual era a sensação do nosso usuário, aquele confinamento eterno, como a gente diz, né? Porque teve usuários que nós trouxemos que ficaram 45 anos confinados. E aí eu pergunto qual é a doença que leva 45 anos para ser curada, né? Então, assim, isso é uma problematização que a gente tem que sempre fazer. A gente construiu uma enormidade de dispositivos de cuidado em liberdade, que mudaram os modos de pensar, agir e viver nas instituições. A gente aqui no Alegrete seguiu muito o conceito de saúde mental coletiva, que a nossa construtora está conosco, que é a Sandra Fagundes, um conceito que a gente construiu na década de 90. E esses dispositivos, eles foram dando conta de uma desinstitucionalização, de um desconfinamento, vamos dizer assim, de uma saída do confinamento para os braços da sociedade. A nossa lei aqui do Rio Grande do Sul fez 25 anos, né, em 2018. Essa lei serviu como exemplo para todo o território nacional, para outras leis de outros estados, e foi exemplo também para a nossa lei federal, né? A nossa RAPS, ela tem uma característica de invenção, criatividade e coletividade, né? E que a inseparabilidade da clínica e da política faz com que a gente tenha o alvo no sujeito, na sua história e na cultura. Por isso os nossos CAPs têm nome, por isso nossas equipes estudam como é que se formou, né, os nossos povos, as nossas cidades, a formação histórica, como é que foi construindo a mentalidade. E por isso que a gente aposta num processo de formação permanente, com foco na pessoa, na história dela, e que objetiva romper com o modelo de tutela. Quer dizer, essa é uma coisa a ser perseguida, e que a gente vem lutando muito aqui na nossa região e na nossa cidade. A gente, na atenção básica, que é onde eu faço meu trabalho hoje, eu trabalho no NASF de Alegrete, e a gente faz, com uma equipe grande, a gente dá cobertura para as estratégias de saúde da família. E entre os dispositivos de cuidado, né, e de matriciamento, a gente tem oficinas de criatividade, né, na atenção básica, os grupos de ajuda e suporte mútuo em saúde mental, matriciamento dos cuidadores. Nesses nossos dispositivos todos que a gente foi criando no Rio Grande do Sul, também nós criamos dispositivos na área da cultura, né, que vão juntando a saúde com a cultura. Nós temos a Nau da Liberdade, que vai fazer 7 anos agora, essa semana. É um exemplo para nós queremos vida longa para a Nau.
Na cultura também, né, a Parada Gaúcha do Orgulho Louco. Lá nos dispositivos de formação permanente, a gente tem o Mental Tchê, né, cursos, seminários, o Fórum Gaúcho sempre teve muito potente isso. E na geração de renda, outros dispositivos que juntam cultura, saúde e geração de renda, como é o caso da Geração Porto Alegre, Geração Poa, que lá no Cine Capitólio fez 3 anos, comemorou 3 anos no viradão agora da luta antimanicomial. E no controle social, as gurias aqui já estavam colocando, a Tati, né, colocou, os nossos usuários fazem parte dessas gestões, né, tanto da saúde, quanto dos conselhos locais e conselhos estaduais. Então, este confinamento abriu uma enormidade de portas. Esse confinamento que eles estiveram dentro do hospital psiquiátrico e que hoje estão inseridos em muitos lugares. Eu vejo assim, quando começou a história da pandemia, a primeira coisa que os usuários disseram não dá para aguentar ficar fora dos nossos processos de grupos, não dá para ficar fora dos serviços, por quê? Porque a gente faz parte desse cenário, desse território, desses lugares todos. E aí a primeira desafio para os trabalhadores foi construir, então, dispositivos que pudessem fazer essa escuta do que estava acontecendo enquanto pensamento do confinamento, né? E aí a gente teve vários processos, no início uma adesão total das pessoas no confinamento, depois elas foram se distanciando, né? As pessoas, os usuários relatavam muito do quanto o confinamento fez mudar o pensamento o modo de viver em casa, né? Pôs em xeque o jeito como a gente vive, o jeito como a gente se relaciona, né, com o alimento. As pessoas estão produzindo muito mais alimento caseiro, usando menos industrializado, pôs uma visão de como construir saúde a partir do lar. A dificuldade de compartilhar espaços na questão da casa, né? E aí a gente tem muitos conflitos com relação à violência doméstica, a gente tem conflitos, às vezes, dos interesses, né, geracionais que a Sandra estava colocando entre os adolescentes, os jovens, os pais, né, os idosos, como compartilhar esse espaço da casa. E muitos são os relatos dos nossos usuários nos grupos online, das pessoas querendo democratizar o espaço da casa, né? Que não é fácil, né? Porque a gente não tem essa discussão, mas muita coisa foi sempre falada nos grupos e permanentemente, não tem dia que não venha essa ideia de romper com a monotonia, com o desejo de um só, que a casa seja só de um, né? E assim, eles sentiram muita necessidade de terem e serem empoderados para lidar com os conflitos. Muitas vezes essa junção no lar trazia para os usuários uma certa impotência de como lidar com os conflitos, e os grupos que a gente proporcionou, os grupos online, eles vieram trazendo essa visão, né, de que no coletivo, no compartilhamento ali com os pares, né, eles podiam também estar debatendo situações para sair desse problema do confinamento. Uma das coisas que apareceu muito também nos grupos foram a questão da perda de sono, né, a troca da rotina, que gerava problemas para dormir, perda de sono, insônia. Isso fez com que a gente também criasse dispositivos de inclusão noturna, né? A gente criou um grupo chamado Plantão da Madrugada, que a gente vai falar, se não agora, nesse primeiro momento, num segundo momento, para atenuar o problema da solidão, da falta de acolhimento noturno, e também abrir um pouco
solicitação de socorro para quando está em situação de insônia. Faltam 5 minutos, Judete. Sim, obrigada, Sandra. Outra questão que muitas vezes foi discutida, como os grupos, geralmente a maioria dos grupos são mulheres, e o uso da medicação era muito intenso, né? Porque também as nossas mulheres se utilizam muito a medicação, às vezes, para superar alguns adoecimentos. Começou uma discussão sobre o lugar da medicação no tratamento, né? E muitas vezes as dores nas costas, com queixas de bursite, tendinite, dificuldade respiratória, muitas vezes era em função dessa situação de diferente que se estava vivendo, né? E aí, assim, ó, começaram a ofertar ideias de leitura, de yoga, outras práticas alternativas importantes que pudessem também ser acolhidas, né? A questão que a Tati trouxe não foi uma nem duas vezes, foram muitas vezes que os usuários falaram do quanto a instabilidade na condução do enfrentamento da pandemia por parte do governo federal os deixavam inseguros, né? E o quanto o recurso de R$600 era insuficiente para dar conta das necessidades da família, né? E que, mas também havia um entendimento que era bem maior do que os primeiros R$200 que foram oferecidos, né? A gente falou muitas vezes, inúmeras vezes as pessoas trouxeram o quanto a PEC 95, né, retirou recursos do SUS, isso fez com que muitas situações a gente não tinha recursos para enfrentar essa situação de pandemia. E então esse debate sobre a questão do país e também o enfrentamento da pandemia muitas vezes foram falados. E a gente criou, gurias, um espaço de acolhimento para os trabalhadores, né? Onde, especialmente os trabalhadores das estratégias de saúde da família, que estavam na ponta, assim, da situação, a gente criou um espaço de acolhimento e cuidado com eles, que é um espaço permanente de conversa das estratégias de saúde da família com o NASF, que chama Eu Tô Aqui, que é um espaço de escuta onde vai se trazendo os angústias, né, as situações de ansiedade que decorrem da própria prática, né. Sandra, eu sei que eu já passei dos meus 5, eu vou deixar para falar, então, das ações na segunda rodada, então, do que a gente vai inventando para enfrentar isso. Não passaste? Tá. Vocês não imaginam o quanto vocês estão pontuais. Tinha exatamente um minuto a mais. E, enquanto foi falando, aparece nos comentários muito o tema do SUS, né, e AbraSUS, na questão de fortalecimento, sim, do Sistema Único de Saúde. O quanto nós temos a Michele, que é lá de São João del Rei, que tu conhece, Judete, e que frisou a importância do plantão da madrugada, né, nesta escuta e de possibilidade de oferta de realmente um outro jeito de passar pelas angústias noturnas e poder trocar sobre este cotidiano, e ainda o comentário de o quanto essa pandemia, né, além de visibilizar o que já tinha de fragilidade, mas também convocar novas potências, como essa relação com a sociedade, para o trabalho em rede, e o quanto isso é preciso. E tem um comentário que é da Agnes, que apareceu mais de uma vez, né, da interface com a educação, né, que gostariam de escutar se tem alguma experiência desenvolvida ou trabalhar, porque possivelmente essa deve ser uma da sua área de prática, né? E o tema da abordar agora a nossa presidente, Ana Luísa Castro, fala do quanto a insônia é um sintoma da pandemia, né, ou problemas do sono, a gente diz, né, e o que fazer nesse enfrentamento.
Bom, vocês já escutaram umas às outras, viram os comentários, devem estar loucas para falar. Eu não vou fazer nenhuma nova pergunta, estejam à vontade. Perfeito. Para, a partir dos comentários do que uma provocou a outra, falar. Recomeçamos com a Gabriela? Pode ser? Vai lá, Gabriela. Tá bem. Então, pensando um pouquinho, assim, seguindo um pouquinho, né, essas questões que se trouxe a respeito do isolamento, né, e dessa comparação que o próprio título da live faz, né, com o isolamento que o manicômio trazia e o isolamento social proposto hoje, né, eu fiquei pensando muito desde que recebi o card, né, com o título da nossa conversa, me mobilizou muito o título, né. Eu também tenho a experiência de ter acompanhado a desinstitucionalização de alguns moradores do Hospital São Pedro, com 40 anos, né, de vida lá dentro, e realmente são histórias que mudam a história da gente, né. E fico pensando muito, assim, que o isolamento social, ele não tem que ser de sofrimento, porque crise é sempre oportunidade para crescer, né? E, na verdade, eu penso que a gente tem o que é muito difícil para todo mundo, porque a gente vive num contexto no mundo, né, que é que a gente foi parado, né, do consumismo, da correria, a falta de tempo, o individualismo, né, o sobrepor o ter pelo ser, né, de priorizar o desenvolvimento no trabalho, né, de terceirizar o cuidado dos filhos. Então, de repente, o isolamento para tudo isso. Fica todo mundo dentro de casa, as pessoas têm que se ver umas com as outras, né? Daqui a pouco se descobrem com as suas famílias e não acho que a pandemia traga nada de novo nas relações das pessoas, mas, na verdade, traz à tona, né, coisas que talvez tivessem silenciadas ou disfarçadas pela correria do dia a dia. As pessoas têm que se ver, né, com as suas relações, os pais têm que se ver com seus filhos. Eu estou tendo a experiência de ter as minhas filhas em homeschool, né, é um desafio, porque elas não querem a aula, é uma série de questões, assim, te ver com isso ali, né, também. Então, traz uma série de questões e que fazem com que a gente, num primeiro momento, precise se ver com a gente mesmo. Porque a gente para com a correria e precisa, e é inevitável esse processo de olhar para dentro de si, de se rever com as suas coisas, para aí poder estar bem consigo mesmo, para estar bem com o outro. E nesse sentido é que eu coloco que o isolamento não precisa de ser de sofrimento. Ele pode ser uma possibilidade de eu me encontrar comigo, de eu produzir, né, mudanças e eu poder aprimorar, então, as minhas relações com o outro. E aí também a gente começar a pensar, a discutir, a trazer a questão que o manicômio, ele não está só dentro do hospital psiquiátrico, o manicômio está dentro das pessoas. A ideia do manicômio, né? O manicômio está na pandemia, está na mentira, está nas fake news, está na subnotificação dos casos, né? Estão nas vítimas que morrem, que são enterradas sem despedidas, sem velório, muitas vezes como se fossem indigentes, né? Sem um nome, sem uma possibilidade de vivência de luto para aquele familiar, né? Isso é manicomial. Isso é muito difícil, né? São essas questões que eu acho que a gente precisa pensar e refletir a partir de dentro para fora, né? E trazer, então, a experiência da reforma psiquiátrica que nos ensina, sobretudo, que a gente precisa trazer as histórias das pessoas, que a gente precisa resgatar o protagonismo, que a gente precisa dar nome, sobrenome, dar voz, a gente precisa abrir espaços de escuta, ouvir as pessoas, porque cada um vive e sente o isolamento de uma forma singular, que é o S do nosso PTS, né? Então, é poder pensar em planos terapêuticos, considerando o isolamento, com a singularidade de cada um, mas de uma forma coletiva, né? E que a gente possa, então, propor coisas novas e propor o crescimento.
mas muito trabalhando, né, essa questão da empatia, da capacidade de se colocar no lugar do outro, de realmente ter uma escuta ativa, atenta, interessada, né, de poder... eu vi um comentário, né, que passou aqui de uma colega colocando que está em teletrabalho, que tem tido experiências interessantíssimas de atender os profissionais na linha de frente. Então, é isso, é ressignificar a prática a partir desse encontro consigo mesmo e daí buscar um novo tipo de encontro com o outro, considerando a singularidade, né? Considerando o protagonismo e trazer o usuário para um lugar de destaque, trazer a família para um lugar de destaque, possibilitar que eles tenham voz, que eles tenham vez, que eles tenham fala, trazer o controle social, trazer o usuário para a live, né? Aqui em Pelotas, a Universidade Federal, através do grupo de pesquisa em saúde mental, tem um canal, que é o Conte Comigo, que está fazendo grupos de escuta. São sensacionais, eu estou participando como usuária, é sensacional. O grupo abre e a gente canta, a gente troca receita, aí alguém traz a sua angústia do dia, hoje meu filho está agitado, não sei, sabe? E aquilo vai construindo, a partir da singularidade de cada um cuidado que ele é coletivo. E durante aquela 1 hora em que se conversa, naquele espaço aberto, que se conversa, que se canta, que a gente conhece um pouco um o outro, tu sempre sai mais leve, tu sai mais alegre, né? E ali tu tá dando essa voz e dando esse espaço. Então, acho assim que a experiência da reforma psiquiátrica traz para nós com muita força isso, a relação de horizontalidade com o outro, que considera, contempla e abraça as diferenças, celebra as diferenças, traz todos nós, né, como iguais. Nós não estamos no mesmo barco, a gente está no mesmo mar, vivendo as mesmas ondas, o mesmo vento, a mesma chuva, o mesmo sol, mas em barcos diferentes, e a gente precisa, né, ter essa noção, e a gente precisa considerar o desejo, considerar a necessidade do outro, para poder pensar, então, em outras possibilidades de cuidar. Então, não sei se a minha fala está um pouco confusa ou maluca, porque, na verdade, eu estou com a cabeça cheia de ideias, né, com isso, mas, então, é essa ideia de construir em conjunto, coletivamente, a partir do singular, novas formas de cuidado que possam ressignificar esse isolamento, que ele seja visto como possibilidades e não como sofrimento, porque nós não estamos calados, nós não estamos impedidos de ter a nossa caneca favorita, por exemplo, que é uma coisa que o morador do hospital psiquiátrico não tem, não pode ter, né? O seu copo, a sua xícara, o seu talco, o seu perfume, né? Eu botei perfume para vir para a live, né? E ainda fiquei pensando nisso, o que significa botar perfume? Porque eu quero me sentir bem, entende? Uma das minhas filhas me disse assim, mãe, tu bota batom, porque se não botar batom, não vou te reconhecer. E eu pensei, eu vou botar perfume, né? Então é isso, sabe? É a gente poder entender esse isolamento como uma forma de possibilidade, de portas abertas, né? Acho que a Judete falou, né? Ele nos abre portas, né? Então, da gente poder aproveitar essa nossa experiência com as histórias de vida e poder viver esse momento de uma forma mais leve, mais amorosa, mais empática, mais solidária, né? Combatendo a desinformação, as fake news, lutando contra a subnotificação, trazendo com força esse discurso, todos os corpos importam, todas as vidas importam, nós estamos juntos com todos, né? Pensando nessa possibilidade de cuidar de todos, como que a gente chega em quem não tem acesso, né? Vamos pensar junto isso. Uhum. Beleza, Gabriela. Live encontro, tem vários encontros das pessoas aqui, com as falas e entre elas. O Pedro Bicalho é um, o Roque é outro. Legal. A Lu lembrou da presença dos usuários no Viradão, e também da questão dos manicômios mentais, né? Então, pensar que o isolamento não necessariamente é sofrimento, é quebrar com determinada naturalização disso. Exato. Que o isolamento não gere mais sofrimento do que ele já causa de cerceamento de andar, de mobilidade. Mas que aproxime afetos, que as lives têm podido fazer isso, né? Também, além de outros encontros.
O Roque citou a importância do controle social, Tati, que foi algo que tu que também falaste, né? Tu gostaria de continuar aí? Sim. Então, nós continuamos, né, com as reuniões do Conselho Municipal de Saúde em Bento, né, e vimos, assim, a importância do controle social, né, tanto como um espaço onde gestores, trabalhadores e usuários, ali é um momento de encontro também para falar do contexto, do que tem sido feito, do que ainda precisa ser feito, né, e realizamos pelo Zoom, né, a plenária, né, foi um desafio, assim, mas, enfim, a gente tem que se desinstitucionalizar, né, de todas as formas, e agora, no momento da pandemia, eu acho que mais ainda a gente tem que pensar nessa palavra de desinstitucionalização das nossas práticas, né, como as colegas trouxeram, de que, bom, é para além do espaço físico, né, a luta antimanicomial, ela é uma luta por uma mudança de pensamento, né, do cuidado em liberdade, de uma prática mais livre, do cuidado em saúde mental, né, então, o controle social continuando nas suas atividades, né, se readaptando ao contexto também, eu acho que faz todo sentido. As lideranças comunitárias, né, que criaram núcleos e grupos e fizeram uma ponte também com o serviço público, né, então no SUAS, o núcleo de atendimento social que foi feito na assistência para acolher, então, e fazer um intercâmbio com imigrantes indígenas, né, também auxiliou bastante no processo ali de comunicação com essa população que muitas vezes não é muito bem compreendida, né, na questão da linguagem e das necessidades, enfim, que é diferente, né, muitas vezes da nossa cultura e da nossa forma institucionalizada de funcionar, né. E me chamou bastante atenção também o fato de usuários nos ligarem, né, para saber como nós estamos, né? O cuidado também de usuários conosco, os trabalhadores, de perguntarem, bom, eu moro em Caxias e vou a Bento, então de quererem saber se eu estou indo todos os dias, como é que está isso, se eu estou me cuidando, se eu estou bem. Então, nós vemos que esse vínculo, o afeto, ele perpassa, né, pandemia, ele continua, ele está aí, né? É muito interessante quando nós ligamos para os usuários deles dizerem que estão na prática daquilo que eles aprenderam nos grupos, nas oficinas, né? Estão lá fazendo a sua horta, estão fazendo o cuidado de si, né? Como diria o nosso querido Foucault, o cuidar de si, o autocuidado, ele é uma prática de liberdade, é uma prática de libertação e de resistência também. Então, o autocuidado, neste momento, né, ele se faz como um recurso para exercer essa liberdade. E isso nós reforçamos muito nas nossas práticas e ver que os usuários seguem com isso. E quando a gente diz que é por um tempo que nós vamos voltar, o quanto isso é importante, né? Não, estamos juntos, essas memórias elas estão aí, nós estamos nessa rede juntos. Isso não terminou. Né? Nós vamos retornar aí, né, com diferentes, com novos aprendizados. A questão da educação que vocês comentaram, né? Ali as escolas, eles fizeram uma parceria muito interessante, tanto com a área do SUAS e do SUS. Então, cederam profissionais para trabalhar na saúde. Então, muitos profissionais da educação vieram para contribuir com o trabalho da saúde, e muitos, então, auxiliaram também no SUS, né? Foram para os serviços do SUS, a doação da alimentação, da educação que foi para as cestas básicas e os alimentos no SUAS, né? Então, teve esse intercâmbio, né? E, bom, nos desafio aí das professoras, né? E dos professores encaminhando as matérias pela internet e as crianças e adolescentes tendo que aprender em casa e os pais tendo que se ver naquela lida toda de auxiliar, né? Então,
é interessante ouvir essas experiências também, né? Que não é fácil para os pais sem a escola, não é fácil para a criança ficar longe desse convívio, desse lugar, e também para os professores, né? Que tem aí que desenvolver o trabalho todo virtual, né? Então, muitas reinvenções aí, né? Eu acho que tudo isso tem a ver com a luta antimanicomial também, né? Nós desinstitucionalizar o pensamento. Beleza, isso. Aliás, nós temos falado sobre isso, né, Judete, sobre desinstitucionalizar o uso dos objetos, inclusive, e a utilização. A Ana Alice Palombini, com a sua sensibilidade, a Lu também, colocando que quem passa pela experiência de sofrimento, né, fica atento ao cuidado e ao sofrimento dos seus cuidadores, né? E a Lu também percebe isso, que perguntam pelos filhos, como estão. Então, claro que abre uma rede, né, de solidariedade explícita, que já estava, muitas vezes estava implícita, ou às vezes estava enrijecida, cristalizada, e se descongela, né? Então, Judete, vai daí que... Sim, continuamos aqui, então. Sabe, pessoal, eu estava pensando, não é isolamento hoje, é distanciamento social, distanciamento físico, né? A saúde mental eu lembro do Viradão, né? A gente construindo a própria, todas as ações que nós íamos fazendo no Viradão e as temáticas. E a gente, Sandra traz uma coisa, a proximidade afetiva. Então, distanciamento físico com proximidade afetiva. E aí o Paulo Miquelon, na sua live lá, diz que os afetos não se isolam. E de uma sensibilidade, ele como usuário, e trazendo assim, ó, da leitura que ele está fazendo da pandemia. E aí eu queria colocar uma coisa assim para vocês. A gente já tem 30 e tantos anos aí de caminhada. Tem muito usuário construído, muita gente entrando e trazendo, aportar, né, novos pensamentos na rede. Muita gente nos ajudando a cuidar de outras gentes. E aí eu estava pensando de que nós temos que possibilitar espaços onde o usuário também exerça essa função de cuidado. Esse é o desafio que está posto para as redes da atenção psicossocial. E não é estar num lugar de cuidado profissional, né? É um lugar de cuidado que é da cidadania, que é aquilo que se diz assim, ó, o SUS não existe sem a democracia, né? A reforma psiquiátrica não existe sem a democracia. E a gente foi capaz de fazer essa discussão interna no SUS. Hoje a gente está sofrendo uma ameaça gravíssima, né? Porque está se colocando uma série de questões que levam as pessoas leva a política a desconstituir o Sistema Único de Saúde, né? Na atenção básica mesmo sofreu um grave ataque, né? A PEC, que a gente já falou, que tira recursos do Sistema Único de Saúde. Então, assim, construir o desafio é a gente democratizar cada vez mais o cuidado, defender o nosso patrimônio, defender essa reforma psiquiátrica que a gente construiu e que a gente já conseguiu provar o quanto ela é possível, né, na relação de cuidado em liberdade, desse cuidado afetivo, esse cuidado respeitoso, que inverte as possibilidades, né, inverte as necessidades das pessoas, no sentido de colocar elas no centro da execução da política de saúde mental. E os grupos online nos colocam um desafio também, que é de fazer a formação das pessoas para as mídias sociais. Os nossos usuários, a grande maioria, usavam o WhatsApp para compartilhar mensagens de texto, né?
poucas vezes se utilizavam para fazer a mensagem de voz, e hoje os grupos online também estão possibilitando que a voz traga, né, essa dimensão importante da fala. E estão desinstitucionalizando também os grupos de WhatsApp, que eu acho muito interessante. Assim. Nesse período, a gente tem feito chats de conversação, né, abrindo várias frentes no Estado. Então, eu estava ouvindo a colega aqui falando, né, do projeto lá de Pelotas. A gente tem grupos de acolhimento online, né, nesse projeto da escuta da quarentena lá em Pelotas, com a Universidade Federal de Pelotas e vários outros. Tem o apoio na quarentena lá em Rio Grande, né, com a Malu e todo aquele pessoal de Rio Grande. O projeto da Clínica Feminista da URGS, né, com mulheres em situação de violência. Que, aliás, amanhã a gente vai ter uma live que vai conversar sobre isso. O Roque mesmo, que está nos acompanhando lá na Serra, lá em Farroupilha, traz esse protagonismo dele como usuário, apoiando e coordenando e facilitando um grupo, né, de acolhimento em saúde mental na pandemia, que a gente chama de gás mental. Então, assim, é muito legal. Tem sido 35, a gente teve 35 grupos, 68 dias, totalizando 136 horas de mensagens de áudio, vídeo, foto. Quer dizer, são coisas que a gente também está aprendendo junto com todos nesse processo, né? A questão do plantão da madrugada, que a gente estava falando desse acolhimento, que a própria Ana Luísa trouxe, também a importância da gente entender que ali se escuta, sim, as dores com relação ao dia a dia, mas ali também se compartilha histórias de vida, se compartilha filmes, gosto por livros, por filmes, receitas. As pessoas, elas vivem e trazem a sua vivência à noite. A gente, da escuta do plantão, está começando um programa de rádio, né? A gente está, por enquanto, ele está como podcast, e é uma rádio que traz essas vivências das pessoas, né? E com isso, queremos levar, então, para as rádios que existem nas comunidades, porque também a rádio pode ser um instrumento de chegar aos nossos usuários, né? Além de telefone, da gente fazer as ligações telefônicas, conversar com eles, é importante que a gente possa chegar, por exemplo, nós que moramos aqui longe, né, na zona rural, como é que tu faz para o usuário que mora lá na zona rural, que às vezes não tem acesso à internet, e que a única coisa que chega lá na casa dele é a televisão e o rádio? Também mandar um recado para ele, ele pode, inclusive, responder o teu recado ligando para a rádio, e aí a gente também vai se aproximando, né? Acho que o desafio é da gente inventar novos jeitos de estar próximos, né? A gente tem construído no plantão esse compartilhamento do grupo, essa facilitação do grupo com várias pessoas, entre apoiadores, né, trabalhadores, usuários e também a comunidade, porque a gente entende que todos têm essa tarefa de acolher, né? É óbvio que se tem algum tema que precisa de uma maior discussão, um aporte de entendimento mais das equipes, a gente vai buscar isso, vai trazer para o plantão, conversar com as pessoas. O importante é que a gente saiba que os nossos usuários, eles têm condições, né, de acolher. E a gente também fazer esse investimento na formação deles para acolher, né? Acho que, assim, muitas das vezes, aquela palavra de acolhimento vem muito dali, porque já sofreu algo semelhante com o que está sendo falado pelas pessoas ali no local, e sempre traz uma experiência de como é que fez para superar, né? Aquele mito do cuidador ferido. Eu já tive ferido e consegui superar lançando mão dessas e dessas questões, né?
Nós tivemos até agora 47 plantões na madrugada, porque foram 47 dias que ele foi criado, né? Ele não tem sábado, domingo e feriado. Todos os dias a partir das 19 horas e vai até às 7 da manhã. Esse plantão, ele, durante o dia, das 7 às 19, ele fica fechado para novas mensagens, para que esse espaço não se esvazie e ele efetivamente funcione, né, na noite. Nós temos em torno de 40, 45 pessoas ligadas ao plantão. Aqui a Michele, que é de São João del Rei, conheceu o plantão a partir de uma live, né? E hoje ela faz parte do nosso plantão. Nós temos gente de vários estados do Rio Grande do Sul. E as pessoas vão trocando e se conhecendo e trazendo a dinâmica da saúde mental dos seus locais, das suas cidades, o movimento das suas cidades, como é que cada um está fazendo para enfrentar esse processo de epidemia, né, que é diferente de comunidade para comunidade. A gente troca a experiência da família, a gente, tudo com muita propriedade, né? A gente tem a participação de acadêmicos de terapia ocupacional, de psicologia, professores universitários, além dos apoiadores e facilitadores dos nossos usuários que estão sempre conosco. Esses programas de rádio que eu falei para vocês, a gente tem trabalhado junto, né, com os usuários, a partir das suas falas no plantão, e aí com isso construímos o programa, e o programa já tem um deles que está circulando aí na página do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, onde foi o que era, né, o plantão da madrugada e como é que as pessoas podem acessar. Essa questão da educação só, Sandra, bem rapidinho, que foram trazidos. Acho que esses momentos que a gente está criando de grupos, eles também são importantes, onde a gente possa juntar os diferentes sujeitos, assim, né, os trabalhadores, os usuários, gestores, pessoas que estão pensando esse trabalho online. A gente criou um grupo chamado Suspiradas Online, e eles têm o objetivo de poder juntar e todo mundo falar sobre como é que a quarentena tem trabalhado a sua pessoa, né? E com isso a gente vai pensando novas saídas, né? Tornando os sujeitos protagonistas dessa vivência. Então, eu também preciso dizer que a formação é importante acontecer paralelamente ao cuidado. Oi. Oi. Sabe por que eu estou falando isso? Porque vocês me sumiram aqui, eu só estou sozinha, só estou eu me enxergando. E eu não sei se vocês ainda estão aí no... Imagino que estão nos escutando, certo? Não, eu estou escutando, eu não estou vendo vocês. Tá bom. Então tem o seu Ivon de Pelotas, a Vera Pazini, Janete, Vádias, Cristiane Pegoraro, né? Muitos fazendo comentários. E eu tinha que ter, é a minha primeira mediação de live também, viu? Nós temos 2 horas, nós estamos na última meia hora ainda de live. E tem um comentário que pode dar pista para vocês continuarem, da Cris Schwartz, que é a coordenadora dos direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos do Conselho, onde fala que temos debatido que a sociedade não será a mesma, e não deve ser, é o outro normal, né? Que normal que nós queremos voltar depois da pandemia. Também a psicologia não deve ser a mesma. Cada vez mais se fala do cuidado em saúde mental na pandemia e precisamos defender a saúde como direito alinhado às condições materiais e sociais para a existência, e não a um protocolo de ações de bem-estar que podemos consumir. Obrigada por estas falas que apontam o cuidado como aprendizado coletivo e conectado com a história, o vínculo, os afetos e a inventividade. A Cleo, que eu tive o prazer de conhecer lá em Viamão, ela pergunta qual a opinião sobre a proteção das condições de trabalho dos psicólogos que realizam atendimentos próximos aos usuários. Então, se alguma de vocês gostaria de responder. E a nossa Analice Palombini ela sinaliza
da importância dos usuários serem cuidadores e conseguirmos também a inclusão deles como trabalhadores, que este seja um trabalho remunerado. Então, eu gostaria de rodar a palavra e quem se candidata agora? Gabriela? Pode ser? Pode, Então, pode ser. Por favor, vai lá. Estão me ouvindo? É que a gente desaparece aqui na ferramenta e a gente fica meio, né? Isso. Meio inseguro. Verdade. Então, começando por essa questão da condição de trabalho do psicólogo, né? Eu entendo que, bom, na clínica privada, a gente está seguindo a orientação do conselho para que os atendimentos possam, todos aqueles que puderem ser feitos, sejam feitos online e que não se trabalhe, né, em clínica privada nesse momento pela questão, né, dos riscos, da proteção e da segurança para todo mundo. Nos serviços, né, do SUS, na linha de frente, porque o psicólogo ele vai estar inserido no CAPS, no hospital de campanha, na UPA, né, em vários, na atenção básica, em vários dispositivos da rede. Eu entendo que ele deve, né, ter acesso aos equipamentos de proteção e segurança adequados, né, e com uma boa orientação de como usar, porque o que a gente tem visto muito nessa pandemia é que os profissionais de saúde, eles acabam se contaminando muitas vezes ao retirar o equipamento, por não ter essa prática, né? Porque, por exemplo, o enfermeiro, o médico estão mais habituados na sua prática em outras áreas, no hospital, né? A lidar com os EPIs, né? Para nós já é uma coisa mais nova. Então, acho muito importante que se tenham essas orientações técnicas, essa supervisão, essa orientação e o acesso aos equipamentos adequados. Que se possa fazer o atendimento, não usar máscara de tecido, por exemplo, como EPI no serviço de saúde. Não vai fazer acolhimento no CAPS com a máscara de tecido, né? Tem que ser usado uma máscara descartável cirúrgica, ou uma N95, ou uma PFF2, né? Tem que ser, de preferência, tentar estar num ambiente arejado, com uma janela entreaberta, se considerando as questões de privacidade, né? Mas que se tem alguma ventilação nesse espaço, e que, se possível, a gente tenha aquele 1 metro de distância, pelo menos, né? E aí tomar cuidado com todos os, né, os instrumentos que são compartilhados, né? Eu falo muito, assim, que a gente, trabalhando na pandemia, a gente acaba prestando atenção em coisas simples do cotidiano que antes eram automáticas, como compartilhar uma caneta para as pessoas assinarem coisas, né? As coisas que a gente toca, porque a gente bota as mãos em tudo, né? E depois se toca, então a coisa do estar com acesso ao álcool gel, à água e sabão. Então, acho assim que o psicólogo na linha de frente, ele tem que exigir o acesso ao equipamento de segurança adequado e ao treinamento adequado para o uso correto desse equipamento, para que ele possa ter uma condição de biossegurança legal, né? A gente entende que tem casos que o profissional vai precisar estar lá sim, né? Mas precisa estar lá com toda a condição de trabalho assegurada, né? E em relação a essa nova sociedade, né, e a nova psicologia, eu diria que a gente não tem ideia, a gente não sabe, né? Eu acho que a proposta agora, eu digo assim, eu como trabalhei muitos anos, né, 18 anos na área de álcool e drogas, eu digo assim que eu uso a filosofia do AA, só por hoje. Então, a gente vive um dia de cada vez, né? Hoje, como é que vai ser hoje? O que nós vamos fazer hoje? O que a gente pode pensar para hoje? Porque amanhã já saiu uma nova informação da Organização Mundial de Saúde, já saiu uma nova pesquisa, já saiu uma nova questão e a gente já tem outra coisa para pensar amanhã. Então, na verdade, eu acho que a gente tem que ir vivendo só por hoje, a cada 24 horas, um dia de cada vez, e mantendo essa ideia da construção coletiva, né? O que eu acho que não cabe mais no mundo é a gente ter, e não vai ter, né, gente? E nós não temos que querer que tenha um manual de práticas posto para nós. A gente quer construir essas práticas em conjunto e em conjunto com os usuários e que elas possam ser adequadas à realidade de cada território, de cada
município, né? Nos municípios maiores a gente tem, aqui em Pelotas, a gente tem de um bairro para o outro diferenças extremamente significativas no tipo de sofrimento do usuário, no tipo de contexto que ele vive, no grau de vulnerabilidade que ele tem, nas possibilidades de apoio comunitário. Então, essa nova psicologia, eu acho que ela nasce com essa, né, nasce nessa ideia da construção coletiva junto com os usuários, como a gente faz na saúde mental, né? Fazendo então essa assembleia no Zoom, ou virtual, ou não sei bem como, inventando essas formas, né? Da gente poder pensar junto, mas pensar um dia de cada vez, até para não aumentar a ansiedade, né? Porque não tem como a gente hoje programar, daqui a 30 dias a gente não tem ideia como vai estar, né, o nosso município, o nosso estado daqui a 30 dias. Aqui em Pelotas, nos últimos dias, vem aumentando o número de casos confirmados e vem aumentando consistentemente todos os dias. Então, isso nos diz alguma coisa, né? O frio está começando. Então, nós temos várias questões aí entrando, a gente não sabe daqui a 3, 4 dias como vão estar as condições e o que vai ser exigido de nós, né? O nosso hospital de campanha aqui não está em funcionamento, mas daqui a pouco ele pode estar. Qual vai ser o papel do psicólogo nesse hospital, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que a Judete falou muito, né? É a questão da educação continuada. Muito importante que se mantenham abertos esses espaços, as lives do conselho, grupos de estudo, grupos de pesquisa, grupos de discussão, fóruns, né, para que a gente possa manter essa educação continuada, porque não tem como fazer essa construção coletiva sem conversar muito, né, e sem pensar muito junto, sem trocar muita experiência. Acho que isso é muito importante. Obrigada, Gabriele. Tati? Até valorizar a diferença e lutar contra a desigualdade, né? Que eu acho que tem essa coisa no cotidiano e de um jeito coletivo, que é também um dos comentários da Elaine aqui, né? Tati? Eu estava lendo o comentário. Eu estava lendo exatamente o comentário da Elaine, né? Que fala sobre realmente sobre a desigualdade, né? E ainda o quanto a gente tem que pensar a inclusão, né? Cada vez mais com a pandemia isso fica mais evidente, né? Quando a gente tem os recursos das redes sociais, das mídias e nem todo mundo tem acesso. E aí, né? Então, que bom a gente poder estar falando disso, né? Aí no mês da luta antimanicomial, nesse momento, acho que, né, tem tudo a ver. Também estava pensando aqui, antes de falar da questão dos IPIs, me ocorreu que, além da questão, a gente sempre fala na luta antimanicomial que não é somente um medo de ser enclausurado, de perder a liberdade física, né, que existe ou existia, enfim, e continua às vezes existindo, né, quando a gente fala de isolamento, de institucionalização, mas é o medo de não poder ser, né, de não poder existir, e isso é algo que, neste momento, a gente tem que, no trabalho com os usuários, né, colocar muito, assim, que existe a questão do distanciamento social, mas ainda nós continuamos sendo, né, a possibilidade de ser, de manter os vínculos, de manter aquilo que eu gosto de fazer, de ser quem eu sou, me afirmar enquanto sujeito, né, mesmo que na minha casa, para mim, ou através das redes, mas continuamos existindo, né, então, essa possibilidade de ser e ela existe, né? Então, ali eu estava pensando na questão da morte física e a morte existencial, né? Que além de pensar a morte física, também existe a morte existencial, que existia nos manicômios, onde os usuários eles acabavam sendo anulados na sua subjetividade, individualidade, e não podendo ser, né, uma morte existencial em vida. Então, para pensarmos assim, né, no dia a dia, de que independente da pandemia, as violências institucionais elas ainda acontecem e muitas vezes fazem com que esse mecanismo da anulação, né,
Isso diariamente acontece, né? Mesmo não estando em pandemia, nós com a rede de atenção psicossocial aí atuante, né? Esses mecanismos de anulação e de violência, eles perpassam o tempo todo as instituições, né? Anulando as subjetividades. Sobre a questão dos EPIs, né? Foi muito interessante o movimento na cidade, tanto na área da assistência social e na saúde mental, para fabricação de EPIs, né? Fabricação das máscaras de TNT, de tecido. Quando nós abrimos o espaço de escuta para os profissionais da saúde, nós recebemos dos colegas do CAPS-AD muitas máscaras para nos ajudar no trabalho, né? Então, até eu vi que o pessoal do CAPS-AD está aí vendo a nossa live, a Mariana, nossa colega psicóloga, a Karina, lá do CAPS-2. Enfim, o apoio do CAPS nesse trabalho foi muito importante, né? E eles encaminharam os EPIs, também conseguiram para os usuários, para unidades de saúde, porque não havia suficiente, né? Depois, com o tempo, foi chegando, né? Então, conseguimos máscaras, mas teve essa mobilização, essa preocupação, né? Muitas pessoas que não puderam estar visivelmente no trabalho, mas estavam lá invisivelmente trabalhando, né? E nos auxiliando, dando suporte para o nosso trabalho. E há, sim, uma preocupação quanto à questão da forma como se usa os EPIs também, né? Que foi outra questão, tá? Temos EPIs, mas como usamos, quanto tempo utilizar, né? Que tipo de máscara pode ser utilizada no atendimento presencial, ou, bom, na rua é uma, mas no atendimento é outra. Então, como nós não temos esse hábito de utilizar esses EPIs, também nós tivemos que aprender sobre eles, né? Aprender sobre essas questões de biossegurança, né? Que muitas vezes na área da psicologia nós não pensamos tanto por não ter a mesma exposição e contato muitas vezes que os técnicos de enfermagem têm, o pessoal da enfermagem tem, né? E os médicos, o pessoal da higienização. Então também foi um aprendizado para nós, na psicologia, questões aprender sobre biossegurança também, né? Isso. Obrigada, Tati. Judete? Eu estava escutando as gurias e uma das coisas assim que eu vejo importante foi a desinstitucionalização das redes sociais, sabe? Acabamos tendo que rever para que a função social dessas redes. E hoje, assim, essas ferramentas, né, de inclusão e de debate, como a gente, a partir de um determinado tempo, assim, desse processo que nós estamos vivendo, da pandemia, como as pessoas foram se apropriando, né, desses espaços e tem debate nos mais diferentes temas. Isso é muito bom, assim. A questão da desinstitucionalização das redes sociais, que foi trazido aqui, que eu acho fundamental, como a gente também, esse processo fez com que a gente pudesse construir o conhecimento junto com os nossos usuários. É claro que tem grande parte deles não estão, né, nas redes. E por isso é importante a gente construir espaços em veículos de comunicação onde a gente consiga se aproximar deles e trazer informes e que a gente possa construir conversa, né? Essa questão de usar as rádios, né? As rádios das comunidades, e aí, através de programas de rádio, oferecer não só a música, mas também o importante de que o usuário saiba o quanto ele faz falta, assim, né, no CAPS, o quanto faz falta nos grupos da atenção básica, e poder também dialogar e trocar informações. O rádio é um veículo muito importante, e acho que é um desafio para nós, trabalhadores, e também para os gestores, essa aproximação com essas rádios, né, sejam elas comunitárias ou não, né, e com isso ampliar a comunicação.
eu estava pensando também na questão do quanto a gente tem aprendido no decorrer, né, da conversa, de toda essa vivência que a gente tem tido, o quanto também os usuários vão trazendo o seu saber de como lidar com esse processo da pandemia, e isso é preciso, nas nossas conversas, até sugerir também para o Conselho que nos próximos encontros de debate também a gente traga usuários para que a gente possa ouvir esse lugar de quem está aprendendo também junto com a gente, né, nesse processo, porque é um jeito da gente ir democratizando e fazendo um pouco mais isso que as gurias estavam comentando aí, né. A sociedade, ela não vai ser a mesma, ela já não é a mesma. Hoje, assim, a gente já vê muito mais a rede, eu digo que as redes foram turbinadas pela necessidade de estar, né, com e ao lado de, e poder com isso trazer como é que essa pandemia está chegando dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, e como é que ela está tomando conta das ruas, né? É um desafio muito grande agora para nós, nesse processo do inverno. A gente, até o presente momento, não estávamos vivendo com a pandemia na questão do inverno, então vai exigir da gente criar cada vez mais veículos de aproximação com as pessoas, e esse lado, assim, ó, de tu ter, como nós, né, no Plantão da Madrugada, a gente tem gente de São Paulo, de, né, Minas Gerais, do Rio de Janeiro, com os nossos aqui do Alegrete, do Rio Grande do Sul. Isso é muito importante, assim, ó, que outro momento que a gente pôde e foi desafiado enquanto sujeitos do SUS, né, para fazer essa integração. Eu acho que esse momento é um momento muito doloroso enquanto sociedade que a gente está vivendo, mas ele tem nos desafiado a nos humanizar, a construir práticas de inclusão das pessoas. E eu vejo que o desafio nosso está na questão da comunicação mesmo, né? De utilizar mais os programas de rádio, daqui a pouco aproximar mais com esse povo que trabalha com as rádios, porque assim, ó, às vezes as pessoas não têm um celular na era analógica, digital, e aí com isso dificulta a participação, né, de redes sociais, e a gente precisa fazer nos dois âmbitos, quem está na rede e quem ainda não entrou na rede digital. E eu acho que isso é importante a gente pensar, né, e nos desafia a criar novos canais, né. Eu tenho absoluta certeza que esse processo vai colocar não só desafios na formação do psicólogo, na formação do trabalhador de saúde, nas redes do SUS, como também nas redes que foram se criando a partir dessa vivência, né, da pandemia. Tem um desafio aí na universidade, tem um desafio aí na atenção, na pesquisa, né, e a gente vai ter muito desafio da escrita disso. Eu acredito que os usuários também, eles estão trazendo um olhar importante do Sistema Único de Saúde e como participar da construção desse cuidado na pandemia, que é fundamental, e a gente também possibilitar, dentro dos serviços, né, quando voltarmos, ou agora na rede, procurar trazer essa sabedoria, começar a estimular a escrita por parte de todos os sujeitos do SUS, porque eu tenho certeza que isso é um patrimônio que nós estamos deixando agora para a humanidade e para todos nós que estamos trabalhando, é riquíssimo e importantíssimo, né? E não vai ser a mesma, é óbvio que a sociedade não vai ser a mesma após a pandemia, ela já não é a mesma, e ela já não estava sendo a mesma antes de entrarmos, né, passarmos por esse processo, porque eu já vejo que a própria pandemia é uma mostra de que o planeta não estava suportando mais viver do jeito como a gente, né, vinha vivendo. As relações entre os sujeitos, a relação com a natureza, a relação com a ciência, a relação com a economia, tudo isso está sendo colocado em xeque. O saber do psicólogo, o psicólogo dentro de uma equipe, né,
transdisciplinar, multiprofissional, de comunicação. Eu acho assim, ó, isso é fundamental, a gente poder fazer essas rodadas de conversa, trazer outros profissionais de outras disciplinas também, outras inserções sociais, porque eu tenho certeza que a gente vai com isso ir ampliando esse saber da psicologia que ficou realmente desafiado nesse momento, né? Então, assim, eu vejo o Conselho tá de parabéns, assim, com esse tema, trazer esse tema para o debate, colocar esse tema na roda, porque ele vai na direção da questão da democratização do psicólogo, da psicologia, da ciência e profissão. Bem, nós vamos nos encaminhando para o final, para o bloco final da nossa live, e o quanto foi importante, queria reforçar a campanha, então, que o CRP tem feito, e a Tati trabalhou na questão todos falaram, mas a Tati do ser e do existir, né, numa das últimas falas dela, e justamente nós estamos num período, e a campanha do Conselho trabalha nesta questão, que o isolamento social como medida de cuidado, é proteção e é vida. O isolamento enquanto exclusão e da loucura é morte, né? E a pandemia nos coloca na questão da vida e da morte. E na situação de desigualdade do Brasil e na questão política que nós vivemos, um governo que nitidamente não se importa com vidas, né? Que vai na direção genocida mesmo, o trabalho do psicólogo e da saúde mental, ele tem uma sobrecarga, ele é redobrado, assim como dos trabalhadores de saúde, né? Em que tem já uma situação anterior grave brasileira de retrocesso das políticas, de resistência, de reinvenção, e invadido também pela questão da pandemia, que nos recoloca em relação ao cuidado, à vida, à reinvenção. Então, estar do lado da vida, né, e da construção da vida faz parte desses desafios todos, e que o 18 de maio e o CRP nos proporcionou falar sobre esse tema. Alguém diz, precisamos trabalhar na liberdade e na inclusão da sociedade, e vocês também já disseram, mas nós precisamos qual sociedade? Qual a relação com o meio ambiente, qual a relação com a vida, qual a relação em relação aos que estão vulneráveis e a superação de desigualdades, né? Então, eu queria muitíssimo agradecer vocês, nós vamos fazer uma rodada de despedida, e depois fiquem na tela mesmo quando a gente terminar, tá bom? Fica um pouco mais. Vamos começar pela Gabriela de novo? Tá bem. Então, gente, queria agradecer imensamente o convite, foi uma experiência sensacional, maravilhosa, muito bom estar aqui com vocês, né? Com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo. Essas discussões, elas aquecem o coração e elas nos fortalecem para seguir na luta, e isso é muito importante. É muito importante que a gente possa se unir como categoria profissional e que a gente possa se unir como mentaleiros, né, para seguir firmes e fortes na defesa das políticas e do cuidado que a gente acredita. Tem uma música dos Titãs, né, que fala que é caminhando que se faz o caminho. Então, eu penso que o nosso futuro é um pouco por aí, né, construindo um passo de cada vez, mas muito importante que a gente siga juntos, né, e espero que o Conselho nos proporcione outras oportunidades como essas de encontro, que realmente são muito potentes. Só gratidão. Muito obrigada. Então, quero agradecer, então, mais uma vez, né, as colegas, a Gabriela, a Judete, Sandra. Quero agradecer ao pessoal da Subsede, então, os colegas que me confiaram essa missão de estar representando o grupo, né? Agradecer aí a todos que participaram aí, né, dialogando com a gente. Eu quero encerrar com uma frase da nossa querida Anice da Silveira, que diz o seguinte: o que cura é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é a alegria, o que cura é a falta de preconceito.
que a gente possa continuar sonhando, continuar sendo afetados, né, combatendo aí as violências que são naturalizadas no dia a dia, tornando visível o invisível, né, que nós não percamos as nossas memórias, né, e as nossas conexões, que a gente siga juntos, né, na prática do autocuidado, olhando para quem não está tão visível, né, e a gente sempre fala tanto disso, que a gente possa, na nossa prática também, estar buscando da visibilidade e suporte, né, a quem mais precisa, e que ano que vem a gente possa estar juntos, né, nos abraçando aí, né, nos nossos encontros, né, seja na rua, seja na rede de atenção psicossocial, aqueles encontros que a gente tanto adora, né, com tanta música e alegria. Então, um forte abraço para todos, mais uma vez, muita gratidão. Obrigada. Enquanto a Judete, eu é que vou agradecer, e antes que a Judete encerre, então, também de ressaltar e agradecer o trabalho de bastidor do Ale, que está aqui, que vocês não veem, mas dá o suporte, da Dalmara, da Roberta, da comunicação, e o incansável trabalho da Comissão de Direitos Humanos para viabilizar essa campanha, junto com a diretoria do Conselho Regional de Psicologia, em relação a esta campanha e a viabilização dessa live, e já vou dizendo até a próxima live. Vamos lá, Judete, encerra. Também abraço a todas e todos que se encontram aí, em especial as colegas, né, que eu me orgulho muito participar com vocês dessa live, agradecer a Sandra, né, pela condução, pelo carinho, agradecer ao Conselho Regional de Psicologia, dizer para vocês que o desafio da gente é criar comunidade, né? Essa para mim é o que deixa esse processo todo que nós estamos vivendo na pandemia. Criar comunidade, comum unidade, que a gente possa, nas nossas diferenças, nos fortalecer, ver como criar espaços onde as pessoas possam conversar, possam trazer o que estão sentindo, como é que estão vislumbrando, né, esse processo de pandemia, e com isso a gente construir políticas públicas capazes de superar as nossas diferenças, que são enormes, e que elas são necessárias serem conhecidas para a gente aprofundar saídas, né? E eu tenho certeza que a pandemia ela vai nos tirar desse processo de forma pessoas diferentes, né? Quando eu vejo o nosso país identificar que é necessário ter um outro papel, né? Que o Estado brasileiro tem que ter um outro papel na condução da política do SUS, né? Para o enfrentamento do Covid-19, a gente está vendo que a população sabe que participar do processo, ser acolhida pelo SUS, a importância do quanto o SUS foi e é uma política pública capaz de acolher as pessoas, isso tudo é fundamental. E o quanto também os governos municipais, eles estão fortalecendo esse processo, né? Às vezes até o governo federal não consegue perceber a importância das ações que os governos municipais estão fazendo. O governo federal ainda não se achou numa política nacional para o enfrentamento do Covid, está preocupado com outras questões que não a questão do acolhimento das pessoas, está preocupado em testar substâncias, utilizar a cloroquina mesmo sem ter muita, né, certeza do que isso vai dar, e às vezes não valorizando as coisas que a gente tem produzido localmente de enfrentamento ao Covid e que tem sido tão importantes. É um período de pesquisar, né, é um período de ouvirmos as experiências diferentes, e eu vejo que o Conselho de Psicologia está seguindo nesta lógica, trazendo o quanto é importante escutar essas experiências que estão aparecendo em níveis local,
em nível do Estado, para que a gente possa se fortalecer enquanto coletivo. Estamos desafiados, né, enquanto humanidade, para enfrentar essa epidemia. Mas eu tenho certeza que, com a escuta e a possibilidade de trazer as pessoas para fazer esse enfrentamento, a gente vai conseguir ter muitas conquistas a partir desse processo. Tem que sentir que vale a pena participar, né, e poder sofrer e respeitar essas perdas que a gente está tendo, que são imensas. Essas pessoas que a gente perdeu, elas têm um valor imenso para a gente, enquanto sociedade. E a gente tem que fazer, e estudar e debater para evitar perder novas pessoas. Muito obrigada. Quero cumprimentar as minhas colegas, agradecer a Sandra Fagundes, sempre muito tranquila e conduzindo bem o processo, e dizer para as gurias que eu adorei, a gente ainda não tinha, né, conversado, adorei conhecer vocês e o trabalho que vocês têm feito. Muito obrigada. Eu estou com uma outra missão aqui, eu pensava que a Judete ia acabar, tá? Mas essa conversa pode continuar, e este é o convite, pela Comissão Estadual de Saúde Mental, numa outra conversa live, na quinta-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Palmas para todos nós e até o próximo. Um abraço. Tchau. Isso.